Essa é uma questão, essa questão da transmissão. E o que seria, por exemplo, um tratamento para herpes, no caso? Seja a herpes tipo 1 ou seja a herpes tipo 2? Não, eu sei que não, aparentemente não há um tratamento definitivo, ou já existe alguma coisa definitiva, tipo vacina ou coisa do gênero? Não existe nenhum tratamento definitivo ou vacina que cure o herpes. É um vírus, né? Lembrando, como a gente comentou, uma vez que você adquiriu, você vai ter pela vida toda. Tá? Inclusive, muitas pessoas não sabem que tem herpes, né? Às vezes, muitos de vocês, inclusive, que possam estar nos ouvindo nesse momento, podem estar contaminados ou terem sido contaminados há um tempo e não saber. Apenas não se manifestou. Exatamente. Não significa que todo mundo vai desenvolver um sintoma ou uma ferida, né? Normalmente, o vírus ele fica em estado latente no organismo. Então, ele pode vir e voltar. Pode estourar uma ferida ou não. Então, isso vai variar com o quê? Vai variar com a sua imunidade, né? Por exemplo, se você tiver uma gripe ou um resfriado que a imunidade cair, pode estourar uma ferida, tanto na região genital ou um herpes labial, né? Dependendo do tipo que você tiver. Se você passar por problemas emocionais, nervoso, uso de roupas apertadas ou uma relação sexual sem lubrificação, isso pode vir a estourar uma nova ferida. Fumantes, então cuidado. Nesses casos, né, o vírus está lá em estado latente, ele pode ir e vir. Hoje, como tratamento, a gente tem os medicamentos antivirais. Então, um que é muito utilizado é o aciclovir. Existe pomada, né, com essa substância. Então, a gente usa para quê? Para amenizar os sintomas, né, e impedir que ocorram agravamentos, né. Uma situação que a gente deve ter cuidado também já como prevenção é a questão, lembrar disso, né, em restaurantes, em lanchonetes, cuidado com copos, cuidado com talheres. Porque se a pessoa estiver num momento de lesão ativa, isso pode ser transmitido, né. Como prevenção também, a gente pode falar da importância do uso do preservativo, sempre, mas vale ressaltar o seguinte, as feridas podem acontecer em outras áreas que não estão cobertas pelos preservativos, claro, certo? Então você tem a região da virilha, você tem o baixo ventre, o abdômen, bolsa escrotal. Então assim, tem que ter muito cuidado e vale orientar. Claro, não dá pra gente não usar, tem que usar sempre. Mas mesmo o uso correto do preservativo não impede que você seja contaminado. Isso é importante a gente falar, deve ser usado, mas mesmo assim a pessoa pode ter. Então o importante seria evitar, né, relações sexuais de risco. O ideal seria ter um relacionamento monogâmico, né, com um parceiro que você sabe que não está infectado, uso de preservativo sempre, evitar, né, as relações sexuais no momento que as feridas estão ativas, porque é a fase de transmissão mais ativa da doença. Mesmo que não tenha ferida, a pessoa pode ser contaminada, mas evitar nesse momento, porque tem a questão da dor, né, são bolhas, são vesículas dolorosas. O parceiro, ele pode fazer exame de sangue, né? É importante a gente orientar, você pode fazer um exame de sangue para saber se você foi contaminado ou se o parceiro está contaminado, né? Então, tratamentos específicos a gente não tem, a gente tem cuidados com a prevenção, né? E poucos medicamentos antivirais, né? Não existe vacina, infelizmente, ainda, ou cura definitiva para o herpes genital. O que tem a ver isto com a catapora? A doença popularmente chamada catapora. O que tem que ver a ver o vírus da herpes com a catapora? Porque dizem que o vírus da herpes é uma catapora maltratada. Isto é uma coisa... É uma coisa... Eu digo isso porque popularmente costuma-se dizer isso, né? Acho que é importante nós esclarecermos isso. Existem vários tipos de vírus, né? É diferente, né? Por exemplo, catapora... Inclusive, crianças podem, né, normalmente crianças que têm, mas, inclusive isso aconteceu comigo, até interessante, adultos também podem ter, porque lá em casa, tanto eu quanto meu irmão, nós nunca tivemos nada, catapora, cachumba, sarampo, nada. Muito interessante, e meu irmão fazendo o Senai com 14 anos de idade, ele acabou, lá deu um surto de catapora e eu tinha 21 na época. Mas, gente, que situação. É muito pior, inclusive. É interessante que crianças peguem tudo isso quando pequeno, porque quando adulto é muito pior, né? Mas é diferente o ciclo, a manifestação, outro tipo de vírus, né? O herpes, o organismo não consegue se livrar dele, né? Ele fica em estado latente, ele vai e volta. A catapora teve aqueles sintomas todos, estourou as feridinhas. O ciclo acabou.
Exatamente. Teve o ciclo, acabou e o organismo ele consegue produzir anticorpos contra aquilo. Mesmo que você entre em contato com um outro surto, você está andando no meio de uma população cheia de catapora de novo, você já tem anticorpos para se defender. Mas o herpes não, ele vai e volta. Vai e volta. As feridas podem vir, estourar, aí regride, seca, fica normal, sem nenhum sinal aparente, né? Cicatriza e depois de um tempo pode voltar novamente. Isso tem muito a ver com o estresse que a pessoa passa. Completamente. Né? Alimentação, baixa imunidade, por exemplo, excesso de esportes, você tem um desgaste grande. Dorme pouco. Então tudo isso contribui para que haja uma manifestação, né, cíclica. Isso pode acontecer. Vai e volta, vai e volta. Nós já falamos um pouco o que podemos fazer para prevenir e tratar. E obviamente você já esclareceu, né? Não há tratamento definitivo, o tratamento é transitório. Vamos dizer, é para aliviar os sintomas, né? Quando a pessoa está numa fase... Uma questão interessante, eu acho importante a gente falar um pouquinho de sintomas, né? Então, o que pode acontecer? Normalmente, eu vou citar alguns sintomas, não significa que a pessoa possa ter todos, né? Pode acontecer um ou outro, né? Então, as pessoas têm vesículas, né? Se formam vesículas, bolhas, que pode ter uma secreção, né? Interna, um líquido. Essas vesículas estouram, formam uma feridinha e ela vai cicatrizando. Então, essas feridinhas podem acontecer nos genitais de ambos os sexos. Então, existem pessoas que podem ter febre, existem pessoas que podem ter dores musculares generalizadas, um mal-estar. Inclusive, muita gente confunde esses sintomas com gripe. Com gripe. Porque esses três sintomas são clássicos de gripe, né? Dor muscular, febre e aquele mal-estar em todo o corpo. Tem gente que tem só esses três sintomas e às vezes nem desenvolve uma ferida ou uma bolha. Então confunde, acha que está com uma gripe e na verdade está com herpes. Um outro sintoma que pode acontecer é dor ao urinar, pode acontecer dor durante a relação sexual, pode acontecer coceira nos genitais, né? Ou no caso da mulher, corrimentos vaginais. Estes são os principais sintomas, mas não significa que todos os pacientes vão ter todos estes ao mesmo tempo. Às vezes pode ser um só sintoma, a mulher pode ter uma coceira, um corrimento vaginal e nem estourar uma ferida, né, ou uma bolha. Então pode variar. Então sempre a importância de fazer exames, né, exames de prevenção, a mulher sempre exame de Papa Nicolau, sempre está com seus exames ginecológicos em dia, porque é um indicativo de saúde isso, né? Você está protegendo a sua saúde e o seu parceiro, né? A pessoa que vive com você. Então, muito cuidado. Sempre a importância da prevenção e de fazer os exames. Doutora Juliana, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença no programa Eubiose, Sabedoria das Idades. Fizemos vários programas. Pelo que nós tivemos de resposta do nosso público, perguntas, etc., deu para sentir o quão importantes foram as elucidações que você fez ao nosso público. Muito obrigado, telespectador, e até um próximo programa. Obrigada, Vladimir. Agradeço a oportunidade de ter conversado com vocês destes programas todos e estamos à disposição, né, Vladimir? Qualquer dúvida, mandem e-mails, a gente vai ter um prazer enorme em esclarecer todos vocês. Obrigada. Muito obrigado.